Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar? Tô com saudade de mim? Até coloquei minha carinha aqui pra vocês matarem a saudade. Não me maquiei, tá bom? Tô assim, do jeito que eu fico na minha casa mesmo, aqui é da época que eu era modelo, tá bom? Vamos lá, meus príncipes, vamos tentar, porque esse conteúdo eu não sei como eu vou fazer pra resolver exercício com vocês, porque eu vou ter que escrever as reações. Mas vai dar certo, tá bom? Então, bora. Essa aula a gente não teve ainda, tá bom? É a primeira vez que a gente vê esse conteúdo, mas ele não tem teoria. Ele tem um jeito de resolver os exercícios, sabe? Tipo assim, tem um jeito próprio da gente resolver ele, tá? Então, assim, você vai ver que eu não vou explicar muita coisa para você, eu vou direto para o exercício, porque é esse tipo de conteúdo, entendeu? Vocês têm que me ver fazendo exercício. Então, e esse é meu problema, como vocês vão me ver fazendo exercício? Entendeu? Como eu vou escrever, mas vai dar certo. Tenho fé em mim mesma, tá bom? Então vamos lá, tá? A gente vai aprender lei de Hess, tá bom? O que a lei de Hess diz? Tá escrito aqui, ó. O calor trocado em uma reação global constituída por várias etapas será a soma dos calores dessas etapas envolvidas no processo. Ellen, resume para mim. Fácil. Se eu tenho uma reação, um processo químico que acontece em mais de uma etapa, a somatória de todos os calores, de toda a energia trocada nesse processo, vai ser a minha entalpia final do processo inteiro. Tá? Então, o que ele está dizendo? Se um processo acontece com mais de uma reação, uma tem entalpia 2 kJ a cada mol, a outra tem entalpia 6 kJ a cada mol, e a outra tem entalpia 1 kJ a cada mol. O ΔH global do processo todo vai ser 2 mais 6 mais 1. Entendeu? Então, no caso aí vai ser 9 kJ a cada mol. Se vocês observarem aqui, ó, eu vou aproximar para vocês, tá bom? Considerando a transformação de a C, ou seja, eu tô aqui no A, ó, tá vendo? O A é o último tracejadinho aqui. Então, o patamar energético do A tá aqui. Ele se transforma em B. Esse é o ΔH1, essa é a energia que eu preciso para chegar até lá. Ok? Aí B, ó, meu dedinho aqui embaixo. Aí B se transforma em C. A energia para B se transformar em C vai ser o ΔH2. Agora, o ΔH do processo global, se a gente olhar nesse gráfico, é só a gente considerar a variação de energia entre A e C. Ok? Por quê? Porque se a energia do ΔH1 ela passa por C, a gente só faz a diferença e a gente encontra o ΔH global. Tudo bem? Ellen, mas não daria para A ir direto para C? Não, porque A precisou se transformar em B por conta de algum subproduto que ali existe, e aí B que consegue se transformar em C. Ok? Então, aconteceu em duas etapas, ok? Então, vamos lá. De A para B, precisou absorver ou liberar energia? O patamar energético do A menor precisou absorver energia, então ganhou energia, processo endotérmico. Chegou aqui no B, ele precisou ir para C, ele precisou perder energia. Então, eu tenho um processo endo e um processo exo. Então, o global seria só a diferença entre os dois processos, tá? Basicamente é isso, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício de... Vocês acharam que eu tô mais gorda? Porque eu tô comendo, viu, gente? Nossa! Tem que parar, hoje eu só tomei água só. Vamos ver se eu emagreço. Ou deixo de engordar, né? Vamos lá. Deixa eu ler esse exercício com vocês, tá? Algumas reações apresentam dificuldade na medição direta do seu calor trocado, como a queima incompleta do carbono. A queima incompleta do gás carbônico é carbono grafita, reagindo com meio mol de O2 e formando só CO, só o monóxido. E eu quero saber o ΔH dessa reação, ok? Para isso, ele dá duas reações para você. Ele dá
do carbono grafite reagindo com o O2 e formando o CO2, e dá do CO, que é o monóxido, reagindo com meio O2 e formando o CO2, e ele dá o ΔH das duas reações, ok? Aí, o que a gente tem que pensar, meus príncipes e minhas princesas? Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. O que a gente tem que pensar? O meu objetivo é formar esta reação aqui. Só que para isso... Ai, tá doendo o meu ouvido. Só que para isso... Peraí, deixa eu botar o fone. Só que vocês estão me ouvindo bem? Só que para isso, eu preciso usar essas duas reações aqui, ó. Essa e essa. Deixa eu cancelar essa bagaça aqui. Eu preciso usar essas duas reações. Então, a minha reação espelho é essa que eu fiz o quadradão aí. Eu preciso chegar nela. Então, o que eu vou fazer? Eu observando as reações de baixo, eu vou verificar se eu vou precisar manter a reação ou se eu vou precisar girar a reação. Todas as vezes que eu giro a reação, eu tenho que trocar o ΔH, ok? Olhem aqui esse exemplo, vamos lá. A primeira substância que eu tenho que colocar na minha reação é o carbono grafite. Da reação 1 e 2, qual tem carbono grafita? A primeira, tá? Como eu não sei o que vocês estão respondendo, eu vou fingir que vocês estão acertando, tá bom? A primeira. Então, a primeira reação eu mantenho, porque ela tem o carbono grafita que eu preciso que esteja do lado dos reagentes. Então, eu mantenho. O ΔH dela vai ser mantido também. Na segunda reação, o O2, o O2 eu tenho tanto na primeira quanto na segunda, eu não vou me preocupar com ele, tá bom? Eu vou me preocupar com o CO aqui, que é o meu produto da reação espelho, que é a reação que eu fiz o quadradão ali para vocês, tá bom? O CO, na segunda reação, ele aparece nos reagentes, só que na minha reação espelho, ele tá nos produtos. O que eu faço, então? Eu giro a reação, porque quando eu giro, eu coloco o CO, que no meu exemplo, no meu exercício, tá nos reagentes, eu enfio ele nos produtos, tudo bem? E foi isso que ele fez, ó, ele girou a reação. Na hora que ele gira, ele precisa mudar o sinal do ΔH, tá bom? Vou pausar aqui rapidinho e já volto. Calma. Voltei, vamos lá. Então, gente, você percebe que a segunda reação ela foi invertida, tá? Na hora que você inverte, você troca o sinal do ΔH, porque aquilo que era reagente passa a ser produto, que era produto passa a ser reagente, e aí a gente precisa trocar um ΔH, ok? Trocar o sinal do ΔH, tá? Ellen, quais mudanças que a gente pode fazer na reação? Além de inverter, né, reagente com produto, trocando o sinal do ΔH, a gente pode multiplicar ela. Por exemplo, se na reação de cima, ao invés de 1 carbono grafita, ele pedisse 2. Aí, o que eu faço? Eu pego a reação 1 aqui e multiplico ela toda por 2. Como o ΔH é uma propriedade extensiva, ou seja, tem a ver com a massa da substância, se eu estou dobrando a reação toda, eu dobro o ΔH também. Tudo bem? Beleza? E aí, no final, né, a gente faz o corta-corta. Vocês estão vendo aqui, eu vou pegar o lapisinho aqui para mostrar para vocês. A gente escreveu a reação 1, a gente escreveu a reação 2 invertida, trocamos o sinal. Aí, tudo aquilo que for igual no produto e no reagente, a gente corta. Você percebe, ó, que o CO2 eu tenho tanto aqui do lado dos produtos, nesse, como aqui do lado dos reagentes. Então, a gente pode cortar. Com relação ao O2, aqui eu tenho meio, tá? Aqui, ó, tô aqui, ó. Aqui eu tenho meio e aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho meio. Meio menos 1 dá meio. Então, aqui a gente vai cortar também, né? Só que aí a gente vai, ao invés da gente cortar total, porque eu não tenho meio de um lado e meio do outro. Eu tenho meio de um lado, meio O2 aqui e aqui eu tenho 1. Então, esse meio a gente tira e aí eu arranco o meio daqui também. Então, ao invés de 1, vai sobrar meio, tá? Aí vai ficar carbono grafita mais meio O2 formando CO. E aí eu só junto o ΔH,
uma reação de somatória. Como é diferente os sinais, acaba ficando negativo. Tudo bem? Acaba ficando uma subtração, tá? Mas só porque os sinais são diferentes, tá bom? Vamos fazer exercício? Vamos lá? Deixa eu achar. Aqui, ó. Deixa eu só ver. Beleza, vamos lá. Reação 1. As equações a seguir representam a formação de água líquida e gasosa a partir de substâncias simples, o hidrogênio e o oxigênio. Escreva a equação química que representa a vaporização de 1 mol de água líquida. Se a vaporização é a passagem da água líquida para a água gasosa, como que ficaria essa reação? Ficaria assim, né? Adicionar uma. Ficaria H2O, né? Líquido. No estado líquido. Aí a setinha, como que eu vou fazer a setinha? Me fala. Deixa eu ver se eu acho uma setinha aqui bacaninha pra gente. Acho que não vai ter setinha, não. Acho que não vai rolar seta, hein? Vou por essa, pode? É a setinha de reação, tá bom? H2O líquido formando H2O gasoso. Beleza? Então essa é a reação química para vaporização. Mas nem essa reação é uma transformação física, não é uma transformação química. Mas dá pra gente transformar em uma equação química uma transformação física quando a gente tem mudança de fase, tá bom? Vamos lá. A vaporização B. A vaporização da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Pessoal, para eu passar a água do estado líquido para o estado de vapor, eu preciso absorver energia ou liberar? Tempo para resposta. Eu preciso absorver. Quem respondeu absorver acertou. Vamos lá. Oxe, Maria. Absorver. Ok? Beleza? Será que parou de gravar? Absorver. Vamos lá. A partir das reações do enunciado, calcule o ΔH da reação do item A. Então, o que a gente quer? O que o exercício quer que a gente faça? Eu tô filmando eu por debaixo. O que o exercício quer que a gente faça? Quer que a gente calcule o ΔH da reação que a gente fez aqui, tá bom? Usando essas duas. Pessoal, olhem aqui, vou pegar a canetinha aqui pra gente aprender. Observa. Eu preciso que a água no estado líquido esteja do lado dos reagentes e a água no estado gasoso esteja do lado dos produtos, ok? Nessas duas reações, qual eu vou inverter e qual que eu vou manter? Ó, a segunda eu mantenho, a primeira eu inverto. Por que eu vou inverter? Porque a água no estado líquido está do lado dos produtos. Eu quero que ele esteja do lado dos reagentes, tá bom? Quando eu faço essa inversão, o que acontece com o ΔH? ΔH muda de sinal, tá bom? Eu vou tentar fazer a reação bonitinha pra vocês aqui, tá bom? Tá ficando craque isso aqui. Vamos lá. A primeira eu vou inverter, tá? Então vai ficar H2O. Vou colocar o L sem pôr o parênteses. Ah, não vou pôr parênteses, que tá muito feio, sem parênteses.
essa setinha. Vou por essa, que tá aqui mais bonita. Formando H2O no estado gasoso. Oxe, Ellen, errei. H2 mais O2, né? É a reação. Tô copiando a primeira reação aqui do exercício, tá bom? Essa aqui, ó. Primeira reação. Essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. Tô copiando essa. Mais O2, tá? Aí o ΔH dela, não sei se eu vou conseguir escrever ΔH. Vou escrever só H, tá bom? Porque senão não termino hoje isso. Ao invés de ser menos 286, eu vou colocar como mais 286, tá? Aí a outra reação eu vou manter, tá bom? Só copiar ela aqui. Eu acho que eu não consigo então copiar, né? Aí vai ficar H2 mais O2 formando H2O no estado gasoso, tá bom? E aí o ΔH, né, a entalpia, mantém menos 282. Menos 282. Tudo bem? E aí a gente vai pro corta-corta, tá bom? Vou fazer isso usando o lapisinho aqui. O que nós vamos fazer? A gente vai cortar tudo que for igual de um lado igual do outro. Então, vai ser H2, corto com H2, O2, corto com O2. Tudo que eu não cortei, eu repito embaixo. Tudo que eu não cortei, eu repito embaixo. Só vou abaixar mais. Fica H2O no estado líquido. Setinha. Cadê setinha, gente? Setinha. H2O no estado gasoso. Tá bom? E aí, o que a gente faz? Deu certo, tá? Beleza? A gente só soma as entalpias que a gente colocou aqui. Então, vai ficar mais 286 menos 282, tá bom? A gente soma porque não pode ter troca de sinal, tá bom? Então, fica mais 286 mais, aí, entre parênteses, menos 282. Aí, no caso aqui, vai ficar mais 4 quilojoules a cada mol, tá bom? 4 quilojoules a cada mol. Beleza? Tranquilo, gente? Fácil? De boa? O que eu quero? Oxi. Aí ele pergunta assim: qual a energia envolvida na vaporização de 180 gramas de água? Então, o que ele quer saber? Para a gente passar 180 gramas de água pro estado gasoso, tá? Sabendo que um mol de água tem 18 gramas. Olha lá, vamos pensar. Vou pegar a canetinha, mudei de página. Vou
pegar a canetinha aqui, ó. Se a energia para eu vaporizar 1 mol de água é 4 kJ, eu só preciso descobrir quantos mols de água que eu tenho em 180 gramas de água, né? E aí, faço a multiplicação desse número de mols. Então, vamos lá. Se 1 mol de água tem 180 gramas, perdão, olha lá, louca. Se 1 mol de água tem 18 gramas, 180 gramas vai ser X. É só a gente ou fazer uma divisão, tanto faz. Resolvendo essa regrinha de 3, vai dar 10, tá? Então, se em 1 mol eu tenho 18 gramas, em 180 gramas eu tenho 10, né? Porque 180 é 10 vezes mais que 18. Então, se eu tenho 10 mols e para eu transformar 1 mol de água de líquido para vapor é 4 kJ, 4 kJ vezes 10, 40 kJ. Tudo bem? Eu não sinto a necessidade de fazer o exercício corridinho para vocês, mas se vocês tiverem, aí vocês podem me pedir que eu faço, tá bom? Eu vou só colocar a resposta aqui. O que eu quero que a Vossa Senhoria me faça? Eu quero que vocês façam ou refaçam, né? Não sei se vocês já fizeram, o exercício 2. Só com aquilo que eu expliquei. Se tiver problema em resolver, eu vou mandar o valor, tá? Se vocês tiverem problema em resolver, aí vocês me avisem que eu faço um vídeo para vocês resolvendo, tá bom? Mas é só para vocês testarem, então eu quero que vocês resolvam sozinhos o exercício 2. Feito isso, aí vocês fazem tarefa mínima e tarefa complementar, tá bom? Essa é a atividade de hoje, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.